elemento do modelo, né? Sei lá, Isso. olho, dente, boca, unha, Uhum. baseado na informação dos materiais que tu vai fazer no render. Por exemplo, nesse Exatamente. caso, a unha faz parte do corpo, mas a unha está separada do corpo, pra gente poder usar um material diferente na unha, pra unha não ser mais Exatamente. ter mais Como se brilho, ela enfim. tivesse passado um esmaltezinho, por exemplo, né? Exatamente. Então você tem toda essa questão de você preparar o seu modelo pro que você quer fazer, né? Isso, tu não Tem vai toda fazer essa questão de organização antes. vai fazer uma subtool que tem uma parte metálica junto com uma parte de couro, por exemplo, porque o metal tem uma propriedade completamente diferente do couro. Então separa baseado nos materiais para o render. Eu costumo fazer dois arquivos quando eu termino o projeto. Eu salvo para mandar para o cliente e eu Uhum. faço uma outra uma outra organização de pastas e subtools baseado no render para mandar para o render. Então o meu cliente não vai Sim, receber o ZBrush, o meu projeto de ZBrush com um monte de pasta pensando nos exatamente. materiais. Ele vai receber uma parada pensando na estátua para impressão. Aí depois, beleza, mandei já, esquece esse arquivo, faço um outro pensando no render. Eu até nomeio baseado nos materiais, né? Isso. Ajuda Aquele bastante. famoso final render. E é É, isso o aí. final 2 agora vai. Exatamente. Daí agora o metal, né? O metal ele é que a gente trabalhou nas peças aqui foi um metal que se inspirou bastante na capa do Esad Ribic, né? E era um Sim, metal que ele tinha um tomzinho de azul, uma sensação de algo bem divino, né? Como eles são deuses nórdicos e tudo mais, então deixa eu a pegar a gente queria referência puxar aqui. essa. Pode mostrar aí. Mostrar pro pessoal como é que é a nossa ideia. É um metal bem claro, né? É. Ali, ó. Essas imagens dele também, ó. Perceba que é quase um cromado ali. Então a gente teve um cuidado bem grande para trazer um pouco disso, porque o metal ele ficaria mais escuro, com mais contraste, porque ele reflete muito a luz, mas esse metal específico dele é todo muito claro. Uhum. Não, é bem característico isso dessa versão E tem tipo do um Thor. tomzinho de azul, né? Nele, assim, Sempre tem, né? Não puxa um importa onde. azulado, né? Ali, ó, as Uhum. capas do Ribbit. Era isso que a gente queria tentar reproduzir com o render, né? Isso, isso. Daí pra, né? Fazer isso, no caso. É, outra coisa legal do Quixote é que ele lembra você de salvar toda hora. É, ele é querido. Não é que nem o ZBrush. Que salva na tua cara, trava e fecha. E fecha e já era. Se fode. Sou idiota. Tá. Mesma coisa vai valer pro metal, né? No caso que eu já tinha salvado o material e tal, mas vamos fazer aqui do zero. O Quixote, ele vai ter bastante material de metal aqui. Se eu clicar aqui na biblioteca e vir aqui, ele tem metal de todo tipo. E todos com características assim bem reais, né? Eles são bem pensados em produtos, né? Tipo, o cara tá fazendo, por exemplo, um render de um celular que usa um alumínio que foi feito de tal jeito. O cara vai ter esse alumínio aqui, saca? Tem tudo aí, né? É Tem bem tudo vasta a aqui, tipo, biblioteca. exatamente, assim, tipo, é bem nessa vibe. Só que pra estátua, assim, tudo mais, a gente não tem algo tão correto, até porque o metal de estátua, ela é pintada, né? É um plástico pintado e tudo mais. Só que a gente tem a roubadinha, né? E dá pra fazer bem legal. Pra Seria tinta metal, metálica, né? Não é é, o Metal material mesmo. metal mesmo. Né? isso. Daí pra, por exemplo, fazer metal, seria basicamente isso aqui, né? Você vai lá, seleciona tudo que você tem de metal. Se você quiser no ZBrush, você pode colocar tudo com no mesmo subtool e tal. Aqui eu gosto de deixar separado, porque talvez eu acabe mexendo um pouco no roughness de um ou outro, né? E pra não gerar também aquela subtool super pesada, né? Então é bom. Exatamente. Então eu gosto de deixar. Mesmo assim, tá vendo? As duas botas são a mesma coisa. É. Metal aqui, o capacete, essa parte aqui do peito tava junto também. Aí você vai ter aqui as coisinhas do cinto, também tá tudo na mesma coisa, né? E Na aqui base essa da parada no capa. meio ela é dourada, né? Então eu vou deixar É. separado que o dourado eu gosto de fazer com ouro mesmo. Negocinho da capa. E é isso aí. Aí, por exemplo, você seleciona todos os metais aí que vai ter.
Aqui tá tudo nomeado, né? No caso aqui mostra o editor metal, nananana. Se esquecer de algum, depois você coloca. Você pode colocar aí Material Selection. Opa, volta, volta. Enquanto Pegou isso, o tudo? Hércules perguntou se no ZBrush a gente usa o material de plástico também. Eu utilizo o Basic, na verdade, o Basic É, eu utilizo branquinho o ali. mesmo material também. Mas é mais para modelar mesmo, né? Não tô pensando em Uhum. render, tô pensando em um material que me ajude a visualizar melhor o modelo para modelar. Lucas Coelho tá on, pai tá on, ó, chegou com a gente. Fala, Lucas. Opa, Pois o Lucas vai fazer a nossa live especial de render no Blender, hein? Vamos repassar exatamente. algumas coisas de conceitos de composição e iluminação, mas vai ser toda a parte técnica no Blender. Pessoal do Blender aí, não percam a próxima live, se tudo der certo. Seguimos. Exato. Esse velhinho ali. Mas enfim, o que eu gosto de usar, né, pro material aqui de coisa é um material que chama genérico aqui. Que vai lembrar até quem mexe com o Blender aí. Ele lembra um pouco os materiais de padrão do Blender lá. Então dá um material de selection. Vou clicar em qualquer um deles. Você vem aqui, tem como mudar também o material, né? Não falei. Aqui nessa parte de material, tu tem como colocar os padrões também do Quixote aqui, né? Você vai ter materiais básicos, avançados e por aí vai. Então, eu gosto de colocar aqui nesse genérico. Aí, ó. Todos que eu selecionei, ele já mudou pra. Já ficou um pouco esquisito, né? Porque ele já tá com outro material. Tu trocou a propriedade de plástico e Ô, botou essa genérica, então, né? Isso. Todos que eu ô selecionei Davidson, foi pra genérico. Ah, esse material genérico aí, tipo, dá pra transformar ele em qualquer material. O quase que isso, for. cara. Quase isso. Quase Só isso, não né? dá pra mexer com os translúcidos, mas dá pra Só transformar ele isso. em quase qualquer material. Aí É. ele vai ter essa propriedade aqui de metálico, né? Geralmente eu venho aqui e já boto metálico Olha aí, ó. Eita, Boom! um. Ó, percebam que bonito, o hein? metal no 1, que seria o máximo, né? Isso. Ele tem muito contraste, que não é o que a gente queria pro nosso render, Exatamente. pela referência do quadrinho lá do Estado Ribic. Ele absorveria mais a luz, né? Ele teria um pouquinho de translúcido, vamos dizer assim, né? Exatamente. O que eu queria, né? O que eu fiz? Eu coloquei um roughness bem mais alto pra ele, né? É. Ele já Ó, fica com uma sensação mais interessante. Ele ainda tem brilho e tudo mais, mas não é aquele brilho fechadão como se o metal É. fosse super polido, assim, sabe? Super quase espelhado, né? Quase Aí, espelhado. aí ele já Então passa um ele. ar de metal mais envelhecido, né? Mais usado. Exatamente. Que tem tudo Coloquei a ver com o personagem, né? Uhum. E daí aqui vai ser a mesma coisa, né? A gente puxa o polypaint que também a gente mexeu um pouco no polypaint do material. Fala aí, rapaziada. Fala galera, com vocês agora Felipe Fala. Ecardi, o homem do Maia. Depois teremos uma live especial de render no Maia com ele que vos fala, Felipe. Boa noite, Felipe. Boa noite, meu queridão. Só vim dar ver como é que tá o confere aí, né, cara? Mas vim dar um alô pra galera e ver a aula do meu filho de Davi aí. Filho de Davi. Filho de Davi, o Davidson. Ah, já tá com. Já tá com Caísca. Vertex Color, o bagulho. Ah lá, já vem com Vertex Color, legal. Pera aí, esse aqui é o meu material de metal mesmo? Tô ficando maluco. É. Enfim, vai ter aqui, né, a questão do Vertex Color, Color Adjust, que a gente já mostrou como é que faz lá, o copiar colar. Então aqui ele já tá puxando um pouco também do Polypaint. E aquele tomzinho de azul, né? Eu vim aqui no Uhum. Colorize. E aqui no Color Adjust, quer dizer? Color Adjust, tu vai ter essa Uhum. abinha de Colorize. Que você pode adicionar uma cor por cima de tudo, saca? Do Polypaint, né? Do Polypaint. Vai somar com o Polypaint um Vai azul. somar com o Polypaint. Exatamente. Tu pode vir aqui, ó, tá vendo? Você mover aqui, ó. Você pode vir É, muito aqui. bom, né? Daí eu fiz isso aqui, ó. Coloquei no azulzinho e literalmente mexi um pouquinho pra cá. Ó. Ele já vai começar a agir. Tá vendo? Que ele já vai trazer esse tomzinho É azul. de azul bem legal. É. Maravilhoso. Cara, esse shot aí ficou muito legal, hein, Davidson? Ah, do da. É, que shot legal, né, cara?
Começou de novo. Segunda. A gente tem um outro Inicia shot com que a gente David gosta. Som e termina com que shot legal, né? É. A gente tem um outro Então, shot que a gente pode gosta de comentar. fazer, que ele é só pra modelos femininos, né, Davidson? Mas deixa pra lá. Sim. Uma live plus 18. Que é isso, cara. Calma Uma aí. live plus 18, aí dá pra trazer esse modelo, o shot do modelo feminino. É pra aproveitar o melhor do modelo, né? Exatamente. Deixa a piada interna. É. Ih, rapaz. Agora, como é que limpa rápido, né, o renderizador, né? Você consegue ter um preview do que você está fazendo muito rápido. Sim. Isso é uma coisa muito bacana, assim, que cada dia que passa você está ficando mais dinâmico, né? E o real time Exatamente. cada vez fica uma realidade mais próxima de a gente trabalhar, né, com quase que trabalhando com uma imagem Real time. final em real time. É, porque Quase real time. o Felipe é das antigas, né? Como é que era antigamente pra fazer esses Você renders tinha que aí? calcular fóton, você tinha que saber quantos pontos, tipo assim, de um ponto de luz, quantos fótons ele ia sair, que aí ele ia bater quantas vezes ele ia rebater nos objetos, né, na parede, na pedra, na perna da coisa, e a quantidade que eles iam rebater. Cara, era bem chato. E na verdade, você apertava render, aí ele começava primeiro a calcular toda a sua geometria, né? Aí depois ele fazia uma porrada de cálculo, aí ele começava a renderizar, e tipo assim, quando começava a renderizar, depois de você 15 minutos esperando, tava uma merda. Aí você tinha que apertar cancela, mexer num parâmetro, tipo assim, de metal do seu material, e apertar render e esperar todo esse processo de novo, assim. Ou seja, pra tu ver o que a gente tá vendo agora ao vivo, né, real time na tela do Davidson, Sim. tu tinha Quase que uns 2, 3 trabalhar, dias de trabalho, assim, tu né? tinha que trabalhar Porque- nas cegas, chutando os valores que iam ficar legais e aí mandar o programa renderizar, ele ia ficar um tempão renderizando pra ver esse visual que a gente tá vendo agora. Porque E você não, tinha aqueles previewzinhos, essas bolinhas, né? E às vezes essa bolinha, o material que você fazia tava maravilhoso, assim, tu falava assim, puta, tá foda. Aí quando você ia pra cena, né, e meu irmão, ele não tinha correspondência quase que nenhuma com aquela bolinha ali que você tinha feito um preview no material, mesmo. Porra, era bem trabalhoso, assim, na verdade. eu tá Cara, não muito sei se mais. você já. Foi mal, Foi pode mal, falar. tá aí, Gabriel. Não, Não pode sei falar. se você já viram um Reel também, 5, cara, tá um resultado quase Tá. assim, mano. Absurdo, Tá E é absurdo a Reel, mano. próximo, Tá né? absurdo. Próximo Isso projeto é o mesmo que eu tô futuro, querendo né? fazer aí, eu tô querendo renderizar lá. Eu Aí, também, ó. eu também, Davidson. Vamos ter Também ele já uma. trouxe um pouco disso com o Eve, né, cara? A galera já começou a usar o Eve, que é um real time, e aí você faz um mix do Eve com os cycles, né, cara? Que você consegue ter um preview muito real e às vezes você vai para o render final, ou você pode usar o próprio Eve, ou você vai para o final e bota no cycles, é quase que uma transição que fica mais bonita, assim, né? Mas a maioria dos renderizadores hoje em dia já tem esse modo que é progressivo, que ele começa um pouquinho mais sujo e vai limpando naturalmente. E você consegue fazer algumas alterações, como falei, de propriedade de material, de direção de luz, quase que em real time, assim, entendeu? É diferente do Unreal, que é o real time 100%, que é o futuro, cara. Tipo assim, se não for o Unreal, eu acho que esses próximos renderizadores, eles vão se aproximar cada vez mais do real time, né? Assim, mas o Unreal já é uma realidade que as pessoas têm que utilizar. Que realmente, cara, é muito diferenciado, né? 3 comentários aí rapidinho. Eu acho que a gente podia dar uma estudada em Unreal e fazer uma livezinha especial de Unreal, hein, pro pessoal. Também Pro acho. render seria bacana. Não, pro Psylocke que eu tô querendo fazer vai ser Olha aí. real time aí. Já aproveita, né? Já Já vamos ter o aproveitar. professor, então. Eu Ia não- comentar que o maneiro dos renderizadores modernos, atuais, é que tá muito mais acessível, né? Então não precisa ser um expert de render, de software, para poder começar a aprender e começar a praticar render. Então isso é eu acho que o bem maneiro. principal A Unreal aí, o pessoal fala que ela é gratuita, mas ela não é, Conceito né? A Não, Unreal vira não é plástico. gratuita. não é gratuito. Não, ela Não, é a Unreal Unreal, é cara. gratuita. Unreal. Um real, é. Nossa. Não é 2 nem 3, é um. Ela é Unreal. Ah! Caraca. Não é $1 também, né? É um real. Pior de todas essa. Que bom que o Thiago entendeu rápido e traduziu a piada pra gente. Né? Não, Isso, o você- Bean tá igual, mano. Nossa, o Bean só pérola Mas acho que o do... mais importante hoje em dia em questão de render, cara, é você entender um pouco de fotografia, entender um pouco de luz, né? assim. Isso é bem da Quando hora. você, A gente falou quando você bastante tem esse disso. nível de compreensão, você consegue aplicar esse conhecimento em quase qualquer outro renderizador. O que você consegue, por exemplo, o que o Davidson está explicando aqui,
pode ser muito similar. Eu não preciso ficar passando toda a teoria de volta do que ele falou, né, para explicar no Maia. Os princípios são os mesmos, assim, a execução do programa que é um pouquinho diferente, né? Muda as Uhum. Então ferramentas, você né? desmistifica. É isso aí. Isso. Outra Vai coisa ter- legal também é, tipo, maneiro, acho que eu não vejo muita gente usar, é referência para render também, dá para você É, usar. Se você vê Pode. um render deve. bacana, Deve dev, mesmo. você vê um Sempre render bacana tem, que né? você quer copiar aquele render ali, então acho que é até um exercício legal, você vê um render que você Tinha, acha muito legal e tentar copiar aquele render. É um exercício que você aprende muito sobre valores, Tentar iluminação. identificar até a iluminação que o cara tinha usou, né? Da Iluminação, onde vem as luzes e Exatamente. tudo Depois mais. eu É vou bem até falar para o interessante. Thiago compartilhar, cara. Tinha um cara no ArtStation que eu achei que ele pegava uma foto de uma cena de um filme sensacional e ele reproduzia, ou de um jogo, e ele pegava a cena dele, eu acho que era um personagem, eu não lembro exatamente o que era. E ele sempre fazia essa tradução para a cena. Então ele pegava a mesma cena e falava assim, cara, essa cena aqui do Iluminado, essa cena aqui do Jurassic Lembra quem Park, era? essa. E ele reproduzia aquela luz no cenário dele, sempre. Tum, tum, ou no personagem dele, entendeu? Lembra Eu quem acho era? legal Deu isso, uma. porque você consegue um resultado bem artístico, né, pro seu trabalho. Você consegue umas coisas bem artísticas, únicas. É muito legal. Exatamente. Até porque a gente que trabalha com colecionáveis, muitas vezes os renders que a gente faz é um render de apresentação do que seria o modelo impresso. Assim, eu Uhum. vejo muito que a gente faz isso, né? Para mostrar ali o que seria a peça impressa. Mas é bacana a gente, às vezes, brincar um pouco com esses tons mais artísticos, assim, colocar uma iluminação um pouco mais dramática, Colocar luz, né? colocar luz, fazer umas edições, colocar até efeitos, eu acho, na Achar tua pós. personalidade, né? Isso, na Colocar tua pós. personalidade no render. Exato. Eu acho que Porra, conta muito, aconteceu. sabe? Assim, talvez fuja um pouco do que seria a peça real, mas é algo que talvez deve chama pouca atenção, assim, sabe? Eu e o Lucas, a gente tem até umas discussões de vez em quando que ele fala assim, não, isso aqui parece produto, metal, tipo assim, porque no produto, na estátua, você não tem um metal de verdade, você não tem uma pele Isso. de verdade, né? E ele fala assim, tu vai botar SSS, mas, porra, na peça não tem SSS. Mas eu gosto de trazer um pouquinho pro irreal e quase que reproduzir uma imagem publicitária, entendeu? Assim, cara, esquece a questão produto. Meu objetivo aqui não é fazer só mostrar o produto como ele ficaria 100%. É mostrar, passar um sentimento ali, né? Assim, você vê um pouquinho algo a mais. Felipe, quando procuro, né, fazer um render de uma estátua minha. Fica da tua característica pessoal até, né? O que tu gosta de trazer como artista pro teu render é isso. Sim, sim, O sim. Lucas Sim, já sim. gosta de trazer algo diferente. As duas maneiras são Exatamente. válidas e são ótimas em si. Mas falando um pouco de referência, dando o meu exemplo, eu no meu início, quando eu comecei a aprender a renderizar e fazer os renders dos meus modelos os primeiros, eu gostava muito na época de tentar emular o render que o Grassetti e o André Castro faziam. Eu achava muito bonito. Não só o render, mas também os efeitos extras que eles colocavam, né? Uma poeirinha, uma fumacinha ali no fundo, ficava muito bonitão. Eu gostava de fazer isso. Então é assim que vocês vão criando a identidade de vocês de render, né? Render pessoal, né? Não busquem só um render real ou enfim de uma empresa, mas busquem também de artistas, né? Eu gosto muito do render do artista tal, então vou tentar fazer um render parecido com o dele. Isso também é bem válido e ajuda bastante a usar de guia. Exatamente. Ah, até aqui o Hércules perguntou. Não, quem é que perguntou? Aqui, o Chris perguntou aqui, mandou a pergunta. No Quixote tem materiais emissores Sim, senhor. que você poderia usar no raio, por exemplo. Sim, senhor. Na verdade, tu vai mostrar, acho que um material mais transparente, né, no raio, fazer um Sim, renderinho sim. transparente. Mas a gente pode usar de exemplo ali, talvez nos olhos ou no próprio raio, um emissivinho ali, só pra mostrar Emissivo. como é que funciona. Eu coloquei um pouco de emissivo no olho, né? O raio aqui coloquei um. Mas tem como você combinar também o plástico transparente com o emissivo, né? Olha aí. Dá pra você fazer os dois no mesmo material, ou você usar, que nem o Felipe fez no render dele, né? Colocar o raiozinho por dentro. Um por Eu sempre. dentro, colocar o outro por fora transparente e o de dentro iluminando, né? Fica legal Uma coisa que também. eu sempre faço é tentar simular bastante a realidade, né? Assim, então, Uhum. aí o vidro, por exemplo, quando você faz esse raio, se ele vai ser um vidro e você vai botar alguma coisa para iluminar do lado de dentro, ele não pode ser só a casquinha, ele tem que ter uma espessura.
E aí sim você Isso aí. botar um filete lá dentro, porque senão é como se você estivesse botando dentro de um vidro sólido, aquilo fosse preenchido por vidro, Por né? luz, Assim. né? Mas isso, Exatamente. Não, por luz não, por vidro. É Ah, como se ele tá. fosse sólido e ali dentro tipo, você colocasse, sei lá, um filete de luz. E aí quando você dá uma espessura, aí ela entende exatamente como se fosse um tubinho. Não, entendeu? Uhum. E agora tem mas isso, renderizadores que você tem a opção, você marcar que fala assim, olha, essa geometria é uma casca, mas é para você fazer como se fosse isso aqui, tá? Aí tu, pum, aí ela entende e reproduz dessa maneira. Mas mas se você não isso, falar, cara, o comportamento fica completamente equivocado, né? mas isso é pra live de render no Maya, então guarda, guarda pra Não, não, depois. mas não é só do Maia, não. Isso aí, na verdade, eu acho que é. Mas tu vai apresentar pro pessoal, vai ensinar, vai falar É com piada. detalhes. Poxa. Sim, senhor. Caralho, o Urielzinho chegou Vamos bravo. voltar pro Quixote, senão vai ficar infinita essa live. Já passou bem mais que a gente falou que. Aí, meu coração. Tá, Vai eu ter que ter a parte vou. 2, hein? Não, deu uma palhinha, foi bom. Agora o pessoal vai ficar Sim, sim, doido pra não, tá ver maneira. a live do Maia com o Felipe. Ah, tô incomodando, Sim. desculpa, gente. Não tá, tu tá dando Não, o tô teaser, falando, né? porra, que O triste. spoilerzinho. Teaser. Tá dando spoiler, tá dando spoiler. Alô, spoiler. Alô, Lipão. Tá, eu vou mostrar agora então um pouco do material que eu usei nos raios, né? Uhum. Que eu vi bastante gente usando também. Mas eu já fiz aqui o que eu tinha feito, né? Que era separar e tal o material antes. Clicar aqui 2 vezes nele. Pode até nomear aí como raio. Mas vai ser aquele padrão aí que a galera bastante usa em render de produto, né? Que a galera geralmente usa bastante para imprimir as peças, né? Que é aquela sensação daquele resina mais transparente, né? Uma resina mais transparente. E daí eu gosto de usar para isso. Tem esse plástico aqui transparente que você falei, ah, é esse, né? Tá certo. Mas não, eu gosto muito mais de usar o Plastic Cloudy aqui, que ele funciona bem melhor. Se eu clicar aqui, ele já vai mudar ali, né? O jeito que ele tá se comportando. Ele já vem aqui com um pouco do. Ele já veio aqui, né? Com o Color Adjust e tudo mais, né? Que eu já. Como eu já usei o material de. Que eu já tinha salvo em tudo, né? Então, independente se eu trocar aqui, ele vai continuar com o Vertex Color e o Color Adjust. O que é maravilhoso. Já só ajuda. Daí, esse Plastic Cloud, cara, você vai ter, assim, parâmetros bem interessantes neles, assim, pra você mexer, né? Seria a transparência dele, né? E literalmente o cloudness. Esse cloudness, não sei se vocês já viram aqueles plásticos que tem uma sensação de fog dentro deles, sabe? Eles são transparentes, mas eles são tem meio que uma sensação de resíduo, saca, dentro deles. Basicamente aquele tipo de plástico. Eles realmente parecem mais com resina transparente impressa do que o outro ali, que fica São- muito liso. São um pouco mais opacos também, né? É, eles são um pouco mais opacos. Tem como você também controlar um pouco do roughness deles, né? Deixar eles mais brilhantes, Uhum. mais opacos, mas acho que ele combina mais com opaco. Daí, por exemplo, se eu vim aqui, só tirar aqui um pouco da. A transmissão dele seria no caso a cor, né? Deixar ele meio. Sei lá, deixar um vermelhão aqui só pra enxergar o que o material faz sem a cor. Então você teria aqui a transparência, né? Aí vai ser a mesma coisa dos centímetros aqui, né? Quanto maior esse número aqui de transparência, mais transparente ele vai ser, né? Vocês conseguem ver? Deixa eu dar um zoomzinho Nossa, nele. bonito, hein? Tá vendo? Aqueles pra efeitos, ver, né, ó. da peça de anime, de energia, de fumacinha. Exatamente. Isso Cara, aí isso funciona encaixaria muito perfeito. bem, cara. É. Bem melhor que o Blend, hein? Pô. Daí ele funciona aqui. E tem o Cloudness, né? Que seria o tanto de fogzinho que tem dentro dele. Se você aumentar bastante, ele vai ficar bem opacozinho. Tá vendo? Ele tá É. transparente ainda, mas ele vai ficar com essa sensação de opacozinho ainda. Percebo como demora um Maneiro. pouco mais pra limpar o noise, porque Exatamente. é um material cozinha. É mais um material complexo. que tem. Como é que é o nome? Na refração, né? Todo material Isso. que tem refração, até a própria pele mesmo, assim, são materiais mais pesados, né? Então eles. Todo esse tipo de material que é mais especial, você tem que ter em mente que ele vai aumentar o seu render final, né? O É, número precisa de mais Exige, cálculo, né? Pra poder. isso, ele exige Exatamente, mais samples, né? ele exige mais samples para limpar, né? Pra ficar mais bonitinho. Então você vai ter aqui o jeito que ele
Então, se tu Ele- renderizar e ele ficar com esse efeito granulado, a correção seria mandar ele fazer mais samples, né? Ficar mais tempo renderizando. Exatamente. E é por isso que serve bastante aqui esse quadradinho, né? Uhum. Aqui ele tá renderizando e consigo ver o tanto de samples e numa resolução menor que ele tá demorando pra limpar. E daí quando você for fazer o render grande, tu pode colocar até o mesmo número de samples, só que com a resolução grande que ele vai funcionar do mesmo jeito. Sabe? Você tem uma noção já de quantos samples você vai precisar na hora pro render final. O Exatamente. quadradinho aqui é bem legal. Aqui ele tá mostrando ó, o tanto de tempo que tá levando, a resolução que tá e o tanto de samples que tá rodando. Aqui o meu ele para no 24, né? Mas se você tirar o parar lá e deixar ele rodando, ele vai mostrando. Mas geralmente 1024 já fica bem interessante. Já. E geralmente esse fogzinho dentro aqui é bem legal até de deixar, né? Não é legal você tirar tudo que ele É fica bacana. até interessante, né? Ele não fica ruim. Até o Mustache Bugou. comentou que se a gente colocar um filete iluminado dentro desse raio com esse material, vai precisar de sempre bagarai pra ficar limpo. Exatamente. Fica bonito, mas exatamente. haja sempre. Fica a gente bonito, vai né? demonstrar isso na live do Maia, né? Que o Felipe fez isso no É, o render Felipe dele. fez isso no dele. A gente vai demonstrar E- lá, mas poderia ser feito também no Quixote. Exatamente. Só que o nosso raio ele tem cor, né? Então eu vou voltar aqui pro. Só para trazer um pouco de conceito também, a gente Exatamente. optou por fazer algo mais realista no Quixote. Então, a gente dividiu os renders dessa peça dos Thors de duas formas. O Davidson ficou responsável por fazer um render que simulasse o máximo possível uma estátua impressa, e o Felipe ficou responsável por fazer um render o mais fantasioso, realista e incrível, né, possível, considerando que é uma cena que tem 3 Thoras, 4, né, o sapo, destruindo o chão com raio e magia, enfim. Então o Felipe focou nessa ideia e o Davidson focou na ideia de se essa estátua fosse impressa, como que ela ficaria. Então por isso que a gente não inventou tanto nessa configuração de render do Quixote. O Felipe já procurou inventar um pouco mais. Isso. Eu só tô arrumando aqui pra ficar legal, né? Como eu tinha diminuído o valor, né? Nas outras coisas. Esse aqui tá escurinho, só que o nosso raio eu quero ele mais colorido, né? Então eu vou vir aqui aumentar o valor dele. Pra ele ficar mais coloridinho. Sei lá, 100, né? Estourou um pouquinho Sim. mais. Uhum. Já traz mais a cor dele aqui. Eu também não deixei tão transparente assim, né? Deixei ele como se fosse um. Ele é transparente, mas ele não é tão transparente assim. Se você quiser deixar mais transparente, você pode. Só que tem noção também que a cor começa a sumir, né? Um pouco, quando você traz a transparência, principalmente nessa parte aqui que não tem tanta. Tão Olha pintado. como também é importante o polypaint, né? A gente Exatamente. propositalmente fez com que a parte do raio da base tivesse uma cor mais pesada, o amarelo, laranja mais pesado. Conforme vai subindo pro martelo, ele vai ficando mais claro. Por quê? Porque tem, na nossa peça inteira, tem o Thor velho atrás dela e o raio dela, do martelo dela, tá conectada com o raio do Thor. E a gente fez com que a cor de cada raio fosse uma cor única, para representar poderes diferentes também, né? Então tem uma transição de cor, né? Do amarelo, laranja ali para um branco, vai virando um ciano pro Thor velho. E aí deu essa consequência também de ficar mais transparente a resina conforme se aproxima do martelo. Ficou um efeito bem bacana, né? Então o polypaint é bem importante também, não é só jogar material e renderizar. Tem que pensar legal no polypaint para ele. Ele vai trabalhar bastante como se fosse a nossa textura, né? Exatamente. Voltando O aqui. Cris está perguntando se dá para adicionar mais propriedades ao material, além dessas que ele já tem. Como assim? Tá muito linda essa tora. Gostou da nossa tora, Cris? Que isso, cara. Ele que comentou ali. Acho que ele quis dizer como Eu acho que ele tá adicionar perguntando se propriedade. dá pra você, por exemplo, adicionar um bump ou quebrar Isso. o espécula, Sim, assim. sim. Isso tudo eu acho que pode ser feito sem Ele é- problema nenhum. sim. Aí é Ele só é totalmente questão Entrando aqui editável, no. né? de escolher a Aqui no linguagem. Material Graph aqui, tu pode clicar aqui no. Materiais aqui, tu pode adicionar. Tu pode, tem um negócio que é mais complexo, né? Que é os labels, que é literalmente misturar um material com o outro. Que é Uhum. até o que eu fiz na jaqueta da garotinha de anime lá. Que ali são dois metais misturados com máscara e tudo mais. É um negócio mais complexo Claro. ali. É isso aí, Então já tem como achou. você editar assim. Só que aí é questão de estudar um pouco aqui, ver tutorial na internet. Depois eu até posso mostrar uns exemplos aqui, né? É. Rapidinho. Mas enfim, você viu como é que ela já tá bem próxima ali do que a gente tinha
mostrado no começo, né? O bacana desse tutorial que a gente tá fazendo do Quixote é que ele é bem simples, a gente não tá indo tão longe assim, é tudo que o Sim. Quixote tem bem dado assim, a gente tá utilizando. bem- A gente não tá se é. aprofundando tanto assim, mas tá trazendo um Não resultado tá- bem massa. Nada loucão, assim. Aí você vê, mostrar que dá pra você fazer muito com pouco, né? Não precisa ser o mestre ali no negócio pra realmente saber só. Olha, ele você chamou fazer ali, ó, bastante coisa. ele quer ver se daria pra deixar, por exemplo, o material emissivo. Ele queria ver o raio emissivo antes, né? Dá pra tá. fazer também. Dá pra fazer assim. Então, Plastic Cloud, tu vem e bota emissivo. Pronto. Vai começar a brilhar. Só que ele, né? Fica esquisito, porque Desconfigurou, né? É. Seria a força do emissivo, deixar ele brilhando. Tudo mais. Tem como você misturar o Plastic Cloud com emissivo, só que fica um material bem pesado. E aí você tem que ligar um Blue Angler para fazer um efeitozinho de luz brilhando também, né? Para ter umas Exatamente. explosões de luz, senão ele fica com essa parada opaca. Por mais que você bote emissivo, ele nunca vai parecer que ele realmente é luminoso se você não botar um efeitozinho de pós-produção. Exatamente. De render, que a grande maioria dos renders tem, né? Uhum. E se você não utilizar nesse caso aí, cara, fica muito pobre. Então não é só colocar emissivo, né? Você tem que fazer com inteligência. Trabalhar com material emissivo nunca é só colocar emissivo. Você tem sempre que É ter trabalhar por um cima. plano, né? Tem um plano ali pra. Uma coisa também que eu lembro que pra mim foi um pouco difícil de entrar na minha cabeça é que o emissivo só funciona direito se a cena for escura. Sim. Não adianta ter uma cena clara que nem é essa nossa, por exemplo, agora, e querer meter emissivo em tudo. Não vai pegar. Às vezes é melhor tu não utilizar um emissivo, mas tu utilizar uma luz posicionada no lugar do emissivo. Por exemplo, imagina se a gente tivesse os olhos emissivos, a gente quisesse que os olhos dela emitissem uma luzinha azul. Deixar os olhos emissivos pode não ser a solução. De repente tu colocar uma point light ali no lugar dos olhos vai trazer o resultado que tu quer, né? Outra parada Exatamente. legal também é que acho que até o material emissivo que você fazer, ele ser uma das luzes do objeto também. Isso é Ser bacana. mais objeto. Mas daí é uma cena mais escura, né? Uma cena mais escura, o próprio raio poderia fazer uma certa iluminação ali na peça interessante, na sombra Sim. azul. A gente fez Legal, uns né? teasers, né? Com Com essa, isso aí. E a o gente Store vê muito aparecendo isso, né, cara? e que o raio tava brilhando, né? Mas o raio brilhando não era emissivo, era exatamente esse material aqui. Ele dá um brilhozinho ele quando já tá iluminou. escuro. E às vezes é interessante você usar as duas coisas. Às vezes, tipo assim, que nem alguém ali em cima, não lembro que comentou, falou que às vezes quando você bota uma luz dentro de um vidro, você tem que tacar sample pra caralho. Aí o que você faz? Você consegue o visual utilizando o emissivo dentro do vidro, e aí você pega uma luz e fakeia por fora, e você consegue criar esse efeito fazendo um mix das duas coisas, né? Isso. Deixa eu só adicionar uma ring light aqui, só pra Testar. colocar aqui, ó. Mesma coisa. O Chris comentou que ele vê muito isso na área da arquitetura. E onde trabalho mais hoje, a parte de combinar a luz com o ambiente. Não, isso é importantíssimo, né? Isso é o render, né, praticamente. A gente tá setando materiais ainda, né? A gente não tá trabalhando na composição da luz ainda. Que a luz diz muito sobre a própria cena, né? Vamos lá. Aí você tem, tipo assim, processos, né, cara? Eu gosto muito de trabalhar, até vou falar quando for a live específica do Maia, eu gosto de trabalhar bastante com a cena sozinha, entender que cada luz, trabalhar elas separadamente, depois equilibrar elas todas juntas. Eu não sei qual foi o processo que você fez. A gente não montou ainda, exatamente a gente esse. colocou uma genérica por enquanto, né? Pra trabalhar os materiais e tudo mais. Isso. Entendi. Agora eu já quero, por exemplo, trazer uma ring light. Quero dar uma brincada aqui. Onde ela vai ficar? A ring light, né, pra quem não sabe, não entende, é uma luz de contorno. Ela ajuda a trazer a silhueta do modelo. Exatamente. Normalmente a gente utiliza ela em posição oposta à main light. Então, enquanto a main light ilumina um lado do modelo, a ring light vai iluminar as costas, né, a parte de trás do modelo, só para gerar aquele filetezinho de luz no contorno do modelo na parte que está escurecida. Exatamente. Tem gente que gosta de usar dos dois lados para gerar um contorno geral. Às vezes fica legal, mas não é o mais comum porque fica muito irreal, né? É bom utilizar no oposto para gerar um contraste com a luz principal e a luz e a parte escura, né?
Uma das É, técnicas mais utilizadas é essa three-point illumination, three-point light, né? Que é a main light, fill light e ring light, assim. Isso aí é quase que é que às vezes muitas pessoas usam até de forma incorreta, né? Porque quer fazer pensa nesse método, main light, ring light, fill light, e acaba que não tem um equilíbrio, não sabe quando usar duas, sempre usa as três, né? Assim, tem horas que não pede usar as três. Tem que usar uma main light e uma só fill light, dependendo do que você quer. Aí as pessoas acabam ficando vidradas nisso tem que usar as três, tem que ter as três, não. Cada situação pede uma coisa, mas é um bom começo você trabalhar pelo menos com esse pensamento, né? Se tu, vamos dizer assim, então, uma dica de mindset, workflow aí de composição de luz. Se tu tá começando o teu render, tua composição de luz, com mais de 3 luzes, já tá errado. Volta, deleta todas elas e constrói aos pouquinhos. São 3 luzes. E começa de preferência pela main light, cara. Você tem que Isso. encontrar a sombra e a direção da sua luz. Aquele primeiro contraste ali tá bonito. Se isso não tiver bom, cara, já tá tudo errado, entendeu? E aí depois você vem trazendo as outras luzes para complementar aquele storytelling que você escolheu na sua luz principal. Vamos tratar disso um pouquinho. Desliga aí um pouco as luzes, Davidson, e liga uma por uma aí pra gente falar um pouco sobre elas. Certeza, meu querido. Que E light. ela às vezes é uma luz muito boa não, né? Essa luz. Hã? Porque ela não é muito boa não, porque ela é ring light também, né? Yes! A ring light. Se ela fosse Boom Light, ela seria boa, né? Green light. Ela é Good ring light. né? Good light. Desculpa, pessoal. Vamos lá, Desculpa, volta. Desculpa, perdoe. Eu vou ficar calado. Não, por favor, continue. Vamos lá, então essa é a nossa main light, né? Ela é a luz principal, né? Como a gente comentou, ela tem que ser a luz mais forte. E ela vai iluminar boa parte do modelo, mas ela precisa gerar sombras para mostrar que o modelo é um objeto 3D, né? A sombra ajuda a trazer essa sensação. E ela vai iluminar, ela tem que ficar claro no modelo que a luz está vindo de um lado. Ou seja, bem de cima, ou seja, bem da direita ou bem da esquerda. Mas ela precisa iluminar bem o modelo de um lado e do outro gerar uma sombra. Ou seja, uma main light bem frontal nem sempre é a melhor opção. Claro que existe, né? Por exemplo, se fosse fazer uma cena com uma modelo de passarela, eles utilizam, né, normalmente uma main light bem frontal, que é para tu eliminar as imperfeições do rosto. Então, se botar fotos de modelo no Google Imagens, por exemplo, tu vai perceber que o rosto dela é bem lavado, por causa que a main light é bem frontal, justamente para eliminar qualquer tipo de ruga ou imperfeição do rosto. Não é o nosso caso, a gente quer mostrar, não imperfeições, mas essa tridimensionalidade do modelo. Então, joga a main light para um canto superior esquerdo, por exemplo, que é o nosso caso. Gerando, então, toda essa sombra ali na parte de baixo da coxa, na lateral do seio, do braço. Famosa, né? Que é a luz de Rembrandt, que faz aquele triângulozinho na face, que também é parte desse princípio, né? Rafa Souza ensina muito. Outra coisa que eu gosto de fazer também, cara, e a grande maioria dos renderizadores tem, acredito que o Quixote tem também, é tipo assim, você tem a opção de você desligar a visualização de todos os seus materiais. Você vê um clay, então você consegue transitar entre o material com o shader e o clay, que fica tudo cinza, para você ver os valores das suas luzes, entendeu? Ajuda também. Mas vamos continuar então aqui. Essa então é a nossa main light setada no momento. Ela está vindo de uma canto superior esquerdo, né? Ela quase está fazendo um Rembrandt. O Rembrandt é o triângulozinho que fica embaixo do olho da parte escura, né? Ela está semelhante a isso. Mas ela tem as características que a gente comentou da leitura ocidental, né? Da esquerda para a direita. Está iluminando todas as partes principais do modelo, que tem informação do que está acontecendo, né? O cabelo ao vento, o martelo, o raio, parte frontal do peito, até a pisada dela mais à frente, que é a pisada mais agressiva dela, tá iluminando mais o lado do rosto, do lado onde tem mais objetos. Então, tá perfeito com o que a peça pede que seja, né? Então, se a main light fosse na direita, todos esses elementos principais da estátua estariam escondidos na sombra, o que talvez não fosse tão interessante. Vale o teste, vale no momento inicial que tu está configurando a luz, mas de cara o modelo meio que pede que a luz principal ficasse na esquerda, né? No canto superior esquerdo. Liga agora então a nossa ring light aí pra gente ver. Desligamos a main e ligamos a ring light. Então, como a gente comentou, já que a main light está vindo da esquerda para a direita, iluminando o lado esquerdo do modelo, gerando muita sombra na direita, a gente usa a ring light para iluminar toda essa parte escura. Não iluminar toda a sombra, mas gerar um filetezinho de luz
na silhueta do modelo para destacar ele do fundo, contornando ele, e aí fica um modelo saltado do fundo, né? Ele não fica se misturando tanto com o fundo. Isso para apresentar um produto é perfeito. Se recortar, né, o modelo do fundo ali e tudo mais. Isso. E por que tu não faz então do mesmo lado da main light? Porque já tá iluminado. Tu vai somar uma luz a outra, vai ficar super estourado, vai ficar desnecessário. Liga as duas só pra gente ver essa composição rapidinho. Ó, percebam que o lado esquerdo não precisa ter um filete de luz, porque já está totalmente destacado do modelo, do fundo, perdão. E agora, a main light com a ring light adicionada, o modelo está totalmente destacado, ele salta do fundo, ficando mais em destaque, o que é ótimo. Aí tu adicionou mais uma luz, né? Vamos deixar... HDRI. Ah, tá. HDRI. Tem como deixar só ele mais, aceso? né? Tem. Aí, ó. Qual é a função do HDRI? Pode falar pra Ele é gente? mais um fio light, né? Aqui eu tô usando como se fosse mais um fio light. Tem como você até deixar ele mais fraco. Isso. Fio light e ambiente light ao mesmo tempo. Ele vai... Como é que chama? Ele vai dar uma iluminação geral, né? Com um foco de luz maior também. Até porque você gira o ponto de luz que você quer do HDRI pro lado que você quer, que no caso seria esse. Uhum. Ele dá uma iluminação geral, mas só que ele vai ser mais fraco, né? Ele não vai Isso. ser aquele Trazer ponto de informação luz. reflexo, A né? moral Geral, dele... A moral E dele vai... gera reflexo também no metal, né? Já que ele tem Isso. informação O de metal, imagem. como ele tem uma informação de cenário, é que você tem que até tomar cuidado, né? Que às vezes você usa o HDR de um banheiro, aí quando você vai ver tem uma privada refletida no metal do peito Não, tá de verdade. boa. da mulher. Não, eu não tô falando que tipo, a gente pode dar uma quebrada no espéculo, então você acaba que você não vê, fica uma coisa Sim, bonita, sim. né? Mas dependendo do que for, do nível de... Se for, por exemplo, render de carro, né? Render de carro não dá pra usar banheiro. Se tiver um De material carro é mais... 100% cromado, entendeu, cara? Você tem que usar uma coisa mais aleatória, assim, né? Eu esqueci, mais abstrata, né? Não é uma foto, você vai usar realmente uma imagem mais abstrata para fazer essa iluminação de HDR. Exatamente. Mas a função, então, desse fill light no nosso render, basicamente é dar uma iluminação para a sombra, para a gente não ter uma sombra do preto 100%. A gente comentou que o preto 100% não é tão legal e esconde muitos detalhes do modelo. Então, colocando um pouquinho de cor, um pouquinho de luz na sombra preta que o main light gerou, né? Isso ajuda o modelo ficar mais... a visualização do modelo melhor, né? Os detalhes dele e tal. E fica mais real, né? Porque a gente não tem uma cena com uma iluminação... Na realidade, uma iluminação forte ali da nossa main light. Tem rebatimentos, né? Do chão, de outros objetos em volta. Iluminando então essas sombras. Então a fill light serve para isso, né? Para trazer essa iluminação na parte que está mais escura. Por isso tem que ser bem sutil, bem fraquinho mesmo, para a sombra ficar um pouquinho mais clara e não ficar 100% preta, escondendo detalhes que o modelo pode trazer, que são bem legais. Agora acho que a gente pode ligar um pouco tudo junto, né? Isso aí. Olha, então a main light. Só desliga um pouco o HDR só pra gente ver a diferença, então. Olha, ó, a sombra preta, o modelo ficou bem dramático, ele não fica feio. Se a tua proposta é fazer uma peça mais dramática, escondendo, aí é uma opção do artista, né? Eu não quero revelar todo o meu modelo, eu não quero mostrar todos os detalhes dele. Porém, tu tá impedindo que as pessoas vejam o teu trabalho de detalhe na tua peça. É uma opção que tu vai ter. Tu vai ter uma imagem mais dramática, mais de capa de quadrinho, por exemplo, mas não tanto de produto, escondendo parte do modelo. Ficar com contraste mais, né, rachurado. Tem até quadrinistas, né, tipo o Mike Deodato Júnior, que gosta de fazer os quadrinhos dele com uma sombra mais preta mesmo. Então tá simulando um pouco até o estilo dele. Mas no nosso caso, que a gente tá fazendo o render de produto... Ou foi mal, Gleiser? Quer comentar aí? Como se estivesse num estúdio todo iluminado, né? O estúdio vai Isso. estar claro, vai estar aceso. A gente precisa iluminar essa sombra para mostrar os detalhes do modelo e ele ficar mais homogêneo, vamos dizer assim. Mas ainda assim a gente tem a sensação da main light, que ela está iluminando, né, o modelo da esquerda para a direita, gerando a sombra no lado direito do modelo. Então agora eu ligo o nosso fill light ali, o HDR para... Perfeito. Ele até podia ser um pouco mais fraco, né? Ele ficou um pouquinho... Sim. Diminui um pouco. Assim, eu estudei um pouco fotografia no Bini também, e assim, o professor muitas vezes falava sobre essa fill light aí que o HDR faz, seria a iluminação que tu já falou aqui, que é a do ambiente, né? Isso, por exemplo, se a gente tivesse Isso aí. num estúdio, como No tu falou, ambiente light dele. a gente começa, às vezes, um estúdio de fotografia, fotografar produto real, que é uma coisa que eu fazia bastante.
A gente nunca começa no estúdio totalmente escuro. A gente tem a iluminação do estúdio. Essa iluminação que seria essa iluminação global que o HDR faz, né? É o Global Light. É a Global Light, que é a iluminação O global. Global Ambient Light é um pouco diferente dessa Fill Light, que na verdade, Isso. quando você está falando do HDR, do HDR, você está falando sobre o Ambient e o Global Light. E a Fill Light é que a gente usa essa luz para preencher o nosso modelo, mas aí ela tem normalmente uma Fill Lightzinha que você traz, né? Se você quiser, para mais alguns pontos específicos que ficaram muito sombreados. Mas aí vai depender muito da intensidade que teu HDR vai trazer para a cena também, né? Porque aí, Pois é, às vezes o próprio HDR ele faz esse papel, né? Da Fill Light. exatamente. Nesse caso, ela já faz muito bem. Mas às vezes realmente é necessário você colocar uma Uma iluminação, luzinha a mais. Até uma luzinha a mais ali. em pontos até Entendeu? assim que, tipo, por exemplo, assim, digamos que aqui você não consegue iluminar de jeito nenhum aqui dentro, por exemplo, ou tá Isso. muito escuro, você pode até fequear, né? Aí você Lembra coloca tá uma luzinha ali mais fraquinha ali pra dar Exatamente. uma. Lembrando até que a Mas gente tá num, como fala, ambiente digital, né? Dá pra você isso. fequear bastante coisa também de Mas luz e tal. isso de adicionar essas luzes extras para corrigir algum erro do modelo, a gente só faz depois que a gente tem essas três principais bem setadas, né? Isso. Exatamente. É só Pelo uma. amor. É tipo é só um a mais ali que você vai. Depois que você fez toda a sua cena, aí você percebe que às vezes ficou faltando alguma coisa ali que você quer acrescentar. Acho que Uma Exato. pós, né? um apoio. Pelo amor de Apoio Deus, muito não façam isso durante a posicionamento das três primeiras, né? Senão vai começar a colocar luz a mais ali. Eu fazia muito isso, né? Tô falando até por experiência também. própria. Eu fazia cenas com Cara, 13 teve uma luzes. cena que ele fez que ele tava com, Tá. sei lá, 14, 15 luzes. Né? A gente reduziu para 3, assim, 2, assim, a parada que não tinha necessidade nenhuma Ficou de bem ter melhor. tanta luz. Né? É um erro comum de iniciante aí. Eu não fiz aula de fotografia, eu tô falando que os guri me ensinaram e o que eu entendo, né? Então é bem leiga a minha linguagem, vocês podem trazer informações bem mais técnicas aí, quem estudou fotografia. Tô brincando A gente tá usando também só luzes brancas, né? A gente poderia colocar uma corzinha nessas luzes. Isso. O Ring Light mesmo no render final eu coloquei, mas Isso. trouxe uma corzinha, né? Aí entra um pouco de conceito de cor, né? De brincar com as cores opostas, cores que se somam, né? No caso aí, utilizando a ring light, né? Que é a luz de contorno da direita, se a gente usar um azul, ela vai ficar em contraste com o raio amarelo, então é interessante, né? Usar ela como uma cor amarelada, ela ia brigar com o amarelo do outro lado, né? Vai ficar dois amarelos contornando, pode não ficar tão interessante. Exatamente. Uma composição do azul indo pro amarelo, né? Direita azul, esquerda amarelo, fica mais interessante. Aqui no caso amarelo. Aí, Do outro lado. como é que eu vou saber azul. quais... fica amarelo, né? Fica pobre. Informação em cima de informação, né? Exato. Aí como é que eu vou saber quais são as cores opostas? Aí tem que usar aquela... Como é que é o nome daquele negócio? Círculo Quando a cromático. cromática Círculo lá. cromático. Isso. Círculo cromático. Isso lá. é eu bom colocar demais, aqui. é muito bom. Isso é muito bom. Isso Isso funciona ajuda muito bem. Até demais, pra até... pintar o seu modelo até isso. Exato. Polipaint, Exatamente. você entende muito melhor quando você estuda círculo cromático. Deixa eu botar aqui, ó. Pum! Isso aqui é o círculo cromático. Tem muitas referências na internet sobre isso. Por exemplo, essa imagenzinha aqui mesmo, ela indica aqui, ó... acho que consigo aumentar ela. São análogas, eu esqueci o nome, né? São cores análogas, Os cores complementares... complementares. Não seria análogo, é isso? É, Não, análogo análogas. sei lá, Análogas agora. são uma cores coisa da próximas, outra. são cores próximas. Ah, tá. Complementares então seriam as Complementares opostas, né? opostas, isso. Análogas as que tu usa junto. Então não faria sentido, por exemplo, tu fazer uma composição de render em que o azul e o verde fossem cores opostas, né? Eles teriam que estar próximos. Cor oposta é o vermelho e o verde, o azul e o amarelo, o laranja e o ciano, o amarelo verdinho aqui com o roxo rosa. Pode usar composição com mais cores, né? 4, 3, enfim. Tem uma composições bem legais aí. Dá pra utilizar assim, por exemplo, tu tem o Hulk, que é totalmente verde. Seria interessante tu utilizar luzes roxas e amarelas, porque são opostas ao Hulk, e o Hulk vai se destacar em relação a essas cores. Ou então, utilizar uma cor análoga ao Hulk, né, para fazer uma luz mais fraquinha, mais sutil, um amarelado ou um azulado ciano aqui, e aí tu faz uma cor avermelhada para dar uma cena mais dramática, que vai destacar mais essa cor em relação às outras, né? Então, tem que pensar um pouco nessa composição de cor que é bem importante. Uma Círculo curiosidade cromático.
Uma curiosidade que eu acho muito interessante sobre esse círculo cromático, acho que uma das animações assim que eu acho que mais usa tão bem isso aí, da maneira muito incrível, cara, como eles usam muito bem as cores, é os Pokémons, cara. Os Pokémons são existe muita simplicidade nos designs deles, mas as cores deles, cara, são algo assim que eles trabalham de uma maneira muito incrível, mano. O Ali, né? círculo cromático o Olha ciclo a paleta cromático deles. deles é muito incrível a paleta dos Pokémons, tá ligado? Dá pra ver que os Eles caras estudaram isso, né, pra fazer. Isso é muito bom. É muito exatamente, bom é esse muito inglês, cara. incrível, é muito Uhum. incrível. É muito simples, ao mesmo tempo é muito incrível como eles usam tão bem, sabe? É muito bem feito, assim, a paleta de cores deles, cara. É O muito Zenobini legal. falou do Hulk, é por isso que a calça do Hulk é roxa, né? Por É causa da orelha. roxa, exato. Muitos artistas usam isso, né? Coloristas, quadrinistas, usam bastante esse tipo de Sim, isso aí é Aham. essencial, essas cara. teorias. Aham. Verde com roxo oposto, né? Aí Sim, Exato. vai gerar mais contraste. Mesma coisa o Superman, vermelho e azul, opostas. vermelho, Vermelho, azul, azul. só Exato. Por aí vai. Wolverine, Superman. amarelo e azul. amarelo, azul. Por isso tá muito contraste na roupa e tal, é legal demais. Bem, Não é nada assim aleatório. Os caras estudam e Exatamente. jogam a parada Exatamente, dentro da certeza. regra ali. Tem também aquela outra questão das emoções, né? Cada cor puxa Uhum. um tipo de Também, emoção. Que nem o Exato. McDonald's usava vermelho e amarelo, porque dá fome. Da fome. Não é à toa, né? Não É é à verdade. toa. sim. Tem a parada da Exatamente. cor da riqueza também, né? Que é considerado. Exatamente. Exatamente. Tem tudo uma teoria por trás ali, né? Exato. Funcionando. É Nada verdade, o por Lucas acaso. comentou que o Hulk era pra ser cinza, né? E o short dele era azul. Mas daí por o erro lá da impressão, ele acabou ficando verde e pegou. Ah, sim. Que bom, né? Que, Não. que ratearam. O Lucas Sorte Coelho que falou isso? É, exato. Pé de coelho. Sorte Coelho. Isso aí, fechou o render ou faltou o MC Vinho no olho ali, de repente? Cara, falta só uma. Eu só joguei aqui um roubadinho no. Como é Na que neve, chama? né? Na neve. Coloquei um translúcido aqui também. Um pouco Ah, mais tá. Pra estourado. absorver um pouco da luz, né? Com subsurface azulzinho e tudo mais. Dá pra colocar um MCzinho no olho também. E outra coisa que a gente não comentou, não sei se vocês comentaram, cara, é angulação de câmera, né? Lente de câmera. Isso aí eu vou mostrar agora, só pra Nos fechar finalmente. finalmente isso aqui. Depois, Thiagão, eu te passei lá o link ali Ah, daquele. vou. Eu acho que foi o Henrique que perguntou sobre as referências de luz. E para mim, isso foi um dos trabalhos mais maneiros aí que eu vi de um cara que eu acho que ele pegou 10 dias e fez 10 imagens diferentes. Ele pegava um shot, né, de uma cena, de alguma coisa, sei lá, do The Last of Us, ou então de um episódio de Love and Death and Robots, e Aham. pegava um meta-human, né, daquela Unreal, não sei, já animação, e aí simulava a luz daquela cena da Sim, personagem. perfeito. Porra, é linda a parada. Já separei aqui pra te apresentar depois aqui. Vamos só concluir então. É delícia. Esse fiozinho no olho, tá brilhando ali. Aí desenrola um pouco. Eu não tinha colocado meu civil nos olhos. Enfim, tá funcionando ali já. Pra brilhar. Agora outra coisa, né? Tem questão da imagem aqui, né? Que a gente... Mostrei um pouco no começo, mas não tem Não deu pra ver nada bem, né? Agora a gente vai ativado. conseguir ver. Por Essa é uma exemplo, posinha que poderia ser feita até no próprio Photoshop, né? Mas como o exatamente. Quixote tem essas propriedades, Um a gente pode trabalhar Bloomzinho. antes. Dá uma No começo estourada dá no um Bloom aí brilho pra gente ali. ver ele, o que ele faz, né? Aí. É liga e desliga ele, vou ver. Só. Só deixar tipo 3 aqui. Não vai? Foi. Ó. Olha lá. Dá pra ouvir os Tá anjos. ligado? Olha os anjos aqui, ó. Então dá pra você brincar bastante aí com o Bloom. Tem esse threshold que também que ele meio que controla um pouco do próprio brilho, ó. Tá vendo? Uhum. Onde tá o caminho. Tipo assim, Também. aqui ele tá brilhando tudo, né? Tá vendo? Se dá um bloom, tirar o threshold, ele tá brilhando a porra toda. O threshold ele começa a meio que fechar o brilho. Ele é a mesma coisa que o SSS. Quando a gente descobre, a gente quer usar ele pra caramba. Então tem que aprender a calibrar o olho e executar ele aos pouquinhos ali. Só um pouquinho, né? É só pra dar um tchanzinho ali. Exatamente. Que é coisa pouca. O Jonathan Zart perguntou como é que a gente fez aquelas backlights ali.
Posiciona a luz atrás, né? Nada muito complexo. Posicionou a luz atrás aqui. Luzinha aqui atrás. Aqui. Importante, né? Tu fez o plano da luz bem pequenininho, né? Pra ficar bem dura. Eu tinha falado isso no começo, mas exatamente isso. Eu deixei ela pequenininha exatamente pra ela ficar dura, né? A luzinha e tudo mais. Que isso, cara. Ficar durinha. A mente desses caras tá como? Desculpe. Até vou trocar aqui a corzinha Chernobyl também. não tem jeito, né? Não tem jeito, Mexer né? a A quinta temperatura. série, a que habita em mim é a saúde da quinta série que Série habita que em mim. habita em Não, você, nunca vou crescer. exatamente. Maturidade. Mas dela tem que ficar atrás e pro lado, né? 100% pra trás ela não aparece, 100% pro lado ela ilumina demais. Então tu joga pra trás e vai E joga um aos pouquinho lá, né? Ela pouquinhos. fica na diagonal aqui, assim, quase. Isso, aos pouquinhos tu vai trazendo e vai vendo o quanto ela Isso, ilumina. vai vendo o contorno que ela vai fazendo. Você vê que ela fazendo um contorno bem legal, que iluminou bastante o chifrezinho dela. Uma dica importante a mão dela aqui. e das outras luzes é que tu tem que evitar que ela seja um branco 100% branco que tire os detalhes, né? Por exemplo, na parte da armadura do peito dela, tá começando a estourar o branco. Seria interessante dar uma reguladinha na luz ali pra ele não O key estourar light, por tanto. exemplo. Isso. Ou daqui a pouco até no Photoshop depois, reduzir um pouquinho do estouro da luz ali pra trazer um pouco do detalhe de novo. Ou se o próprio Quixote faz Exatamente. isso, eu não saberia dizer. Cara, até faz, mas aí vai ser que nem o papo chato lá que a gente tá do Felipe lá, né? Mais fácil fazer no Photoshop. Umas coisinhas. De estouro de luz. E também aqui ele fica mais estourado, mas da hora que você dá o render também, ele tira um pouco do estouro também. White balance, legal mexer também. Se quiser, né? Questão do temperatura, né? Da imagem inteira, tem como mexer aqui também. O bloom, Pô, isso é legal. vinheta, né? Olha lá, vinhetinha. Fica bem legal. Da hora. Tem como você colocar mais, menos. E esse aqui também tem como fazer no, né, Photoshop. Preset, né? Tá com a imagem. Coisa, eu gosto de deixar ela quadrada geralmente pra fazer. Depende de quem vai trabalhar depois, né, cara? Tem pessoas que gostam de ir o mais longe possível no render e tem pessoas que gostam de deixar para fazer alguma coisa na pós-produção, né? Eu sou desses aí, É Felipe. o Henrique. Eu gosto muito de mexer na Photoshop pós, cara. veia. Eu gosto muito. Pra mim, eu me sinto mais controle no Photoshop, sabe? Então, assim, muitas coisas eu deixo pra Então. controlar Mas tem nele. que, É exatamente, tem bem que de utilizar gosto a ferramenta próprio. que você fica mais em casa, né? Que você se sente mais confortável. Tem uma Mas, cor na baixa. verdade, cara, manipulador profissional é isso, cara. O cara gosta de receber a imagem cru com vários passes, e aí você dá na mão dele e aí ele faz um retouch ali porra, bastante cuidado, né? Assim, aí ele, pô, escurece onde quer escurecer. Tem todas as Questão da ferramentas cor, né? necessárias aí para Saturação, fazer. tem como você deixar mais colorido, menos Isso. colorido. Eles adoram máscara, né, cara? Tudo que você puder fazer máscara de metal da parada, do olho, da pele, que aí você tem já a seleção para o cara poder utilizar no Photoshop e brincar da maneira que ele mais gosta. Legal, o Até para Quixote faz quem. isso, né? Oi? Como? O Quixote faz isso, né? Você consegue Todos, tirar vários passes, né? Todos fazem. todos os programas fazem, Acho que né? todos fazem. Então, tem o Clown Pass, ou então o Bait, ID, umas partes de coisa assim. o ID, não importa, assim. Agora falando um pouco da câmera aqui, ó. Eu vim aqui, né? Setei a imagem para quadrado aqui. No landscape, vim nesse 1 por 1 aqui, que geralmente é o formato quadrado. E daí para renderizar, né? Já tá aqui e tudo mais, vamos setar a câmera, né? Voltar aqui pro. Eu tinha mudado. Como mudei o formato, ele já coisou. Mas tudo bem. Isso é uma coisa chatinha, né? Quando tu muda o formato, tem que A reposicionar a câmera. câmera. Tem que reposicionar É a normal. câmera. Isso é normal em qualquer programa. Qualquer programa. Qualquer programa. Tá, digamos que coloquei aqui e tal, você seleciona. Outra coisa legal tem na coisa da câmera aqui, né? Tem esse grind aqui pra você ajudar você a posicionar certinho Que legal. na câmera. Você seleciona Usar aí. Isso. o golden Enquadramento, né? Bonitinho. proporção áurea, né? Que ela tem Exatamente. Daí você não vai fazer o bagulho assim, né? Tipo, o personagem lá, um monte de coisa aqui e tal. É bem legal você posicionar também aonde tá a composição, tá pro olho da pessoa, né? Percorrer legal a peça e tal.
Fazer uma boa leitura na peça. Né? Exatamente. Tentar achar aquelas quinas dos quadrados, né? Se quiser fazer uma imagem mais... Se fosse fazer, por exemplo, um render de detalhe, que tu vai aproximar, né? Aí seria bom achar aqueles enquadramentos. Esqueci o Isso. nome do negócio lá. Mas é isso aí. Aqui, né, a gente tá usando 100mm, por exemplo. Imagem questão também é da- importante, né? Sempre no centro, não deixar Como é que parte, muda aqui, né? a parte de fora ali muito vazia. Isso é bem importante para tu apresentar teu trabalho. Se tu colocar mal no enquadramento, grita bastante que tu não manja o que tu tá fazendo, né? Exatamente. Daí tem a questão aqui da lente da câmera, né? Estou usando aqui uma de 100mm. Que ela não fica nem tão chapada, mas nem tão nem tão distorcida. Por exemplo, se eu diminuir aqui pra 50. Opa, aqui não sei. Muitas vezes, cara, tipo assim, quando a gente está utilizando para. A distorção aqui, ó, parece que ela Qualquer tá bem mais pra pessoa. frente, pra trás. Exatamente. Quando a gente tem pessoa, cara, a gente nunca bota uma grande angular muito grande. É muito difícil usar um Exatamente. 24, ainda mais, tipo assim, isso na fotografia, cara, artista, a galera não gosta porque fica com o rosto muito distorcido, né? É Você aquela câmera deforma de celular, bastante né? o rosto. Exatamente. E aí, cara, você sempre vai com uma 50, 80, 100mm, fica uma coisa mais Mais próxima do Mais real. mais natural, próximo né? com o olhar humano, assim, né? Sim, Então, sim. como se o nosso olho humano fosse uma lente de 50mm, 80mm. Né? Mas uma mais angulada fica legal quando vai fazer um render de detalhe, né? Que tu Ah, gera não, para você já Sim, fazer sim. detalhe, você não está falando de rosto, tudo bem. Agora, quando você vai para o rosto, é muito difícil você conseguir usar uma 24 e ficar interessante. Agora, você quer Daí o pegar. narizão vai ficar lá na frente, a orelha lá A orelha atrás, fica vai lá ficar atrás, fica esquisito. muito esquisito. Agora, você, tipo assim, você tá usando para. Vai ficar. O rosto vai ficar desfocado, você tá dando sei lá, um detalhe, aí pode ficar bem interessante, que você pode brincar com as diferenças de foco ali, né, da câmera, aí fica muito legal, né? Parece uma macro mesmo, né? Sim, sim. E o focal da câmera também, essa distância da câmera ajuda, o ângulo, aliás, ajuda também se tu Exatamente. quer fazer uma renderização de miniatura, né? Tu tá